Olá, se você está estudando para o CNU e vai fazer prova para os blocos 1 a 7, esse vídeo é para você. Hoje eu vou trazer para você um tema que eu sei que muita gente está tendo dificuldade e você vai gabaritar esse tema na sua prova, que é diversidade e inclusão na sociedade. Então, já vem comigo nesse vídeo. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Jaque Galubão, mas você na confiança já vai se inscrever aqui no canal e já vai deixar seu like aqui nesse vídeo. Então bora lá começar o que realmente interessa. Eu vou trazer para você aqui de forma clara, bem sucinta, não vou entrar muito no assunto para te dar uma luz nesse momento para você fazer uma boa prova. Então vamos lá. Um dos itens, dos conhecimentos gerais ali da nossa prova, dos blocos de 1 a 7, é exatamente a diversidade e a inclusão na sociedade. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, vou dar uma introdução nesse tema e também vou trazer para vocês um tema que está martelando na cabeça de muita gente, que é diversidade de sexo, gênero e sexualidade. Então, bora lá, passando aqui já para esse primeiro slide. Eu vou começar aqui para você com o mais óbvio, O que é diversidade? O que significa essa palavra? Qual o significado da palavra diversidade? E a gente busca aqui o nosso dicionário e ele diz que é qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. Um segundo ponto, um conjunto variado, multiplicidade. Isso é o que o dicionário traz pra gente. No entanto, eu trouxe isso para você poder começar a entender o que a CES Gran Rio vai querer de você. O primeiro ponto é, a CES Gran Rio, ela não vai querer a decoreba. Então, por isso que eu não vou te ajudar aqui a decorar, eu vou te ajudar a entender. Porque ela vai te trazer um problema ali, uma questão-problema, para que você possa interpretar. E para isso você precisa aprender a interpretar. Quando a gente fala em diversidade, a gente já começa a traçar uma linha para os direitos humanos. E aí eu te pergunto, no mundo tem quantos bilhões de habitantes? Em torno de 7 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões de habitantes. O que esses 8 bilhões de pessoas têm em comum? Pensa aí comigo, o que essas pessoas têm em comum? Nós sabemos que para evitar, vamos dizer, a discriminação humana, inclusive para evitar um novo holocausto, no âmbito da ONU foi editado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH ou DUDH, conforme você queira chamar, desculpa, no ano de 1948. E ela tem o seu artigo 1º, que é muito importante para o seu concurso, para que a gente comece a falar aqui, que eu vou colocar aqui na tela para você. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aí você pode me perguntar, professora, o que os direitos humanos têm a ver diretamente com a diversidade? E aí eu vou te falar, os direitos humanos, eles humanizam todas as pessoas da sociedade, independente de qualquer coisa. Eles humanizam as pessoas perante a sociedade. E isso vamos dizer assim, aceitar a diversidade que o ser humano possui. Aceitar a diversidade dentro da sua complexidade como o ser humano é. Então, independente de gênero, independente de sexo, vocês vão ver que são coisas diferentes. Independente de sexualidade, são 3 conceitos diferentes que você vai aprender hoje. Independente da cor da pele, da cor do cabelo, da curvatura do cabelo, de qualquer outra coisa. Nós temos idosos, e para isso a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa. Nós temos pessoas com deficiência, para isso a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Nós temos crianças e adolescentes, para isso a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São normas nossas internas que individualizam essas pessoas dentro das suas diversidades para que todas possam receber o respeito, o direito à vida, o direito a exercer essa vida, né, sem nenhuma ferramenta de exclusão. Pelo contrário, trazendo ferramentas de inclusão para essas pessoas, né? Então é disso que nós vamos falar. Para seguir aqui, quero te falar que essa aula, ela tá voltada para quê? Para aspectos filosóficos e sociológicos que vão cair na sua prova. Ela não está ligada à opinião de alguém, a qualquer espectro político ou partidário, né? Então é importante a gente aprender. Por quê? Porque vai cair na sua prova. Ah, professora, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, tá tudo bem você não concordar, mas você tem que aprender, né? E você tem que aprender não como você pensa, mas como a literatura inseriu isso, como as leis inseriram isso no ordenamento jurídico. É isso que vale para a sua prova. Então, já vamos aqui entrando numa parte do direito que coaduna. Então, nós temos aqui o princípio constitucional da igualdade. Tá lá na lei. Todos são iguais perante a lei. Não é isso? Esse é um princípio constitucional, tá lá. Todos são iguais perante a lei. Mas o que pressupõe essa igualdade se na verdade nós não somos iguais, totalmente iguais, né? Ali a gente já viu que na Declaração Universal dos Direitos Humanos a gente é igual, né? Em dignidade, né? Em direitos. Tá, mas como que eu vou fazer isso se fulano pode precisar de coisas diferentes das quais eu preciso? Como que a gente lida com tudo isso? Então a gente sabe que o princípio da igualdade, ele pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes, elas sejam tratadas de forma diferente. Então, para dar tratamento isonômico, você sabe o que é? O que pressupõe? Que é o seguinte: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, porém na exata medida das suas desigualdades. Então, esse é um ponto chave para a gente seguir aqui no nosso entendimento. Eu vou tratar igual, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Mas qual é a medida dessa desigualdade? A medida exata da desigualdade de cada um. Então, de acordo com quem eu estou falando. E isso vem, como é que se diz? Como um princípio constitucional que a gente então conhece, o princípio da igualdade. E como eu falei para vocês, isso aqui é uma mini aula, então eu já vou partir direto para o primeiro ponto, para você poder alcançar esse primeiro ponto, que é sexo, gênero e sexualidade. Eu sei que você aprendeu algumas coisas, né, que estão, vamos dizer assim, perpetuadas ao longo dos anos na sua mente, mas para efeito de prova, você tem que levar isso aqui. Aquilo que os sociólogos têm trazido e aquilo que a lei tem trazido para o Brasil, que é o que vai cair na sua prova. Eu já repeti isso várias vezes, né? Então, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é o conceito de sexo, né? Sexo. O biológico ou designado, é assim que a gente chama o sexo. Sexo biológico ou designado, que é relacionado às distinções anatômicas, gente, anatômicas e biológicas entre homens e mulheres. Gente, com relação ao sexo, é tranquilo a gente entender, porque diz respeito a características anatômicas. Normalmente, né, geralmente, o sexo ele é atribuído no nascimento. E como? Com base em quê? Em características físicas, né? Nós sabemos que, eu tratei aqui de masculino e feminino, de macho e fêmea, mas nós sabemos que existem sim crianças que nascem, né, intersexuais. É importante você saber com as características que não se encaixam claramente no sexo masculino ou no sexo feminino. Então, nós temos isso aí. Então, agora a gente vai passar para gênero. O gênero, ele é um termo utilizado para trazer uma designação de construção social do sexo biológico.
Como assim, Jaque, construção social do sexo no biológico? É porque ele se refere a características sociais, culturais e especialmente características psicológicas associadas ao ser masculino ou feminino. E é por isso que hoje você vai aprender que existe a identidade de gênero. Identidade de gênero e não ideologia de gênero. Vamos ver qual é a diferença entre identidade, a palavra identidade e a palavra ideologia para a gente compreender isso. Primeira coisa, o que é ideologia? Para a filosofia, atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. O que significa isso aqui? É que a ideologia, né, o conceito de ideologia, ela tem um significado de organizar metodicamente, estudar, né, rigorosamente um conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Já a identidade, ela é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Então veja aqui a importância desse significado de identidade, né? A pessoa, ela vai ser vista, individualizada, né, com essas características. Então, por isso que a gente trata de identidade de gênero, como a pessoa se vê, como ela gostaria de ser vista, e não ideologia, porque não é ideológico, é de identificação, certo? Então, seguindo aqui só para a gente fazer um apanhado, a gente já viu que o sexo ele diz respeito a características anatômicas, né? Características biológicas, ali macho e fêmea com relação aos cromossomos. Então, são essas características. Porém, o gênero, ele vai se referir às características sociais, culturais, psicológicas, né, que estão associadas a esse ser masculino ou feminino. Vejam aqui, gente, esse aspecto tão importante desse significado, né, que é a distinção de uma pessoa de forma que ela possa ser individualizada, né? Então, o gênero aqui, ele vai, por isso que é identidade de gênero, a forma como essa pessoa se vê e como ela quer ser vista socialmente. Isso é uma coisa muito importante, independentemente do sexo masculino ou feminino, né? E lembrando que o gênero, diferentemente do sexo, né, ele pode ser não binário. O que é ser não binário? Veja bem, nós temos o sexo ali masculino e feminino, certo? E o gênero, ele pode não se identificar com nenhuma desses dois. Professora, pelo amor de Deus, que confusão é essa? Veja bem, a gente está muito acostumado, né, a ouvir coisas na internet, ler opiniões de um ou de outro. E aqui eu estou trazendo para você o que a lei tem trazido para o nosso país e o que os filósofos, os sociólogos têm trazido, porque é o que vai cair na sua prova. Então agora você precisa se ocupar com o que vai cair na sua prova. Sim, vamos fazer uma recapitulação aqui. O sexo diz respeito a características anatômicas biológicas, né? Os cromossomos ali masculino ou feminino. Sabemos que existem pessoas intersexuais que nascem assim, né? E isso é um assunto que eu não vou entrar porque não tem necessidade, mas existe isso. Porém, o sexo possui essa binariedade, né? Macho e fêmea. O gênero, ele tem uma referência social, uma referência cultural, psicológica, né? Então, por isso a gente chama, lembrando, batendo, identidade de gênero. Se você fizer uma prova dissertativa e colocar ideologia de gênero, você vai perder ponto. Identidade de gênero, que é essa experiência interna do indivíduo. É uma experiência interna do indivíduo, que ele tem com relação ao gênero dele. Lembre, com relação ao gênero dele, não o seu, né? O qual pode corresponder ou não com o sexo. Então, ele pode ser um homem e se identificar com
como mulher, então ele pode ter o sexo biológico masculino e a sua identidade de gênero pode ser feminina. Mas, como eu falei para vocês com relação à binariedade do sexo, no gênero isso não ocorre. Então, o sexo, né, que estritamente, vamos dizer assim, binário, o gênero não. O gênero pode ser não binário. De que binariedade você está falando? Macho e fêmea, homem e mulher. E aí, vamos partir aqui para a sexualidade. A sexualidade, ela é definida como a capacidade de cada indivíduo experimentar atração afetiva, emocional ou sexual. Diferente de gênero e diferente de sexo. Você já viu que são 3 coisas diferentes. Então, a sexualidade, a gente trata ela como a orientação sexual do indivíduo. A professora não é opção? Não, não é opção. Ela não está escolhendo. Não tem assim uma lista de opções e ela vai escolher qual vai ser a sexualidade dela. Não. É uma orientação. Por quê? Porque ela é definida pela capacidade do indivíduo de estar atraído pelo outro. E quem é esse outro e quem é esse indivíduo vai definir essa orientação. Para fazer aqui uma diferenciação para ficar na sua memória de longo prazo, a identidade de gênero, ela está atrelada ao quê? Ao relacionamento da pessoa com o seu próprio corpo, certo? E a sexualidade diz respeito a com quem esse alguém se relaciona. Então, é com relação a essa, como é que se diz? Esse indivíduo vai se relacionar com alguém do sexo oposto ou com o sexo ou do mesmo sexo, ou vai se relacionar até com ambos, né? Com uma pessoa do próprio sexo ou com uma pessoa do sexo oposto. E aí, veja bem, aí entra, os conceitos se entrelaçam, né? Para que você possa saber distingui-los na hora da prova. Com relação à orientação sexual, nós temos um instrumento legal, uma norma legal, que são os princípios de Yogyakarta, que é sobre a orientação sexual e ele data de 2006. Ela é uma norma daquela norma chamada de soft law. Você já ouviu falar que é uma norma que ela não é impositiva, ela é uma norma preventiva. Ela instrui aquele determinado estado, e quando eu falo estado, eu me refiro a país, né? Ele instrui aquele determinado estado, olha, é interessante você adotar isso aí. É interessante você criar normas internas sobre esse assunto. É importante você proteger esse grupo vulnerável, né? Então, é essa norma que é chamada de soft law. E assim como nós temos normas de proteção às mulheres, né, com relação à discriminação do gênero feminino, os princípios de Yogyakarta sobre a orientação sexual, ele tem a finalidade de promover a igualdade e de combater a discriminação por motivo de orientação sexual, né? Então, são 29 princípios, né, de dignidade dos indivíduos. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no link aqui embaixo, né, na descrição do que nós temos de mais importante a respeito desse princípio, né? Temos alguns direitos aí catalogados, né? Que igualdade e não discriminação, né? Que é assim, todos os direitos livres de preconceito por suas escolhas sexuais ou de gênero. E proíbe especificamente também a imposição de pena de morte por motivo de orientação sexual ou por motivo de identidade de gênero, né? Esse preconceito sexual ou de gênero, né, precisa de proteção do Estado. Então, é importante vocês darem uma lidinha nesses princípios, são 29, é rapidinho, você consegue ler. E destacando isso aqui porque é o assunto da nossa. Outro assunto que eu considero muito importante e que essa é uma parte que eu acho que tem grande chance de cair na sua prova, é com relação ao direito ao asilo, né? Então, as pessoas com orientação sexual, vamos dizer assim, em determinadas orientações sexuais em determinados países, são pessoas que
podem sofrer com pena de morte, sofrem perseguição, não têm acesso a emprego, podem não ter acesso a comida. Se forem presas, não são tratadas com dignidade, mas são torturadas e muitas vezes até a morte. Então, esses princípios, um deles dá direito de busca pelo asilo, ou seja, de você buscar sair daquele país para viver em um país onde você não venha sofrer essa discriminação. Para terminar aqui, eu também vou citar com relação ao direito de constituir uma família, né? De participar da vida pública, de participar da vida cultural, né? E o direito a recursos jurídicos e medidas corretivas eficazes, né? Então, esses são os pontos que eu vou citar aqui para que vocês possam ter em mente essa carta, que é esses princípios que são muito importantes para a sua prova. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Como eu falei para vocês, era uma mini aula para dar um norte para você, uma luz para você do que pode cair na sua prova. Lembra que a CESGRAN Rio vai criar uma situação-problema e dessa situação-problema ele vai querer a sua interpretação, porém a sua interpretação tem que estar de acordo com aquilo, com as normas, né, jurídicas e também com a evolução. Então, muito obrigada por assistir. Já deixa aqui o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, também me segue lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!